Quero agradecer a presença do João Gabardo nesse encontro do CIESP. Imagino que todos já conheçam o Gabardo da televisão, das entrevistas coletivas sobre o Covid. O Gabardo foi secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, presidiu o Fórum de Secretários de Saúde e depois se tornou secretário executivo do Ministério da Saúde na gestão do ministro Mandetta. Na próxima semana, ele completa um ano como coordenador executivo do Centro de Contingências do Covid-19 do governo de São Paulo. Nem todo mundo sabe, mas o Gabardo é corredor de rua, corre maratonas, e eu convidei o Gabardo para essa conversa porque ninguém melhor do que ele para responder, né, algumas dúvidas que os industriais têm sobre a pandemia e as regras do Plano de São Paulo. Então, vou fazer algumas perguntas, entre elas, Gabardo, para nós da indústria, é fundamental a previsibilidade, né? Nós fabricamos medicamentos, os aparelhos, equipamentos, os EPIs, vestimentas, material de construção de hospitais, ambulâncias, produtos de limpeza e asepsia, e quase tudo que você utiliza na área de saúde. Mas também colocamos alimentos processados, né, na mesa das residências, como também produzimos equipamentos para comunicação, informática, computadores, celulares e quase tudo que acompanha as pessoas, desde a hora que ela acorda até a hora que vai dormir. Então, nossas máquinas precisam de ser mantidas e operadas no local, pouca coisa pode ser feita em home office, né? Por isso a indústria não pode parar e os empregados da indústria têm que se locomover até suas casas, até onde estão os processos, né, os processos produtivos. Né? Então, dentro de todas essas limitações impostas, né, pelo desconhecimento ainda parcial da evolução da pandemia, o que podemos esperar aí para os próximos meses? Bom, primeiro, Roriz, muito obrigado aí pelo convite para participar dessa reunião com vocês. Para mim é extremamente gratificante poder ter essa oportunidade. Eu gostaria de começar dizendo da importância, né, do que você falou, dessa introdução feita, e dizer que o Plano São Paulo, desde o seu início, nós já estamos aí com mais de um ano de funcionamento do Plano São Paulo, pelos motivos que você listou anteriormente, nunca houve nenhuma medida no Plano São Paulo de fechamento da indústria, né? Isso não aconteceu em todos os estados brasileiros, mas aqui em São Paulo, o plano manteve a indústria aberta durante todo o período. Não houve, em nenhum momento, nenhum tipo de restrição ao funcionamento da indústria. É claro que o problema, muitas vezes, não é o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho ele pode ser bem controlado e com um risco baixo de contaminação. A gente não pode esquecer que as pessoas, elas precisam de transporte coletivo para exercer atividades essenciais, né, como foi considerado a questão da indústria no estado de São Paulo. E aí é que a gente corre o risco, porque muitas vezes tu faz todo um esforço para manter um ambiente de trabalho com maior segurança, mas as pessoas terminam se aglomerando no transporte coletivo, ou muitas vezes até no ambiente domiciliar, nos finais de semana, ou em alguma atividade noturna, e termina levando para o ambiente de trabalho o vírus. Então, nem sempre o controle do ambiente de trabalho é suficiente para a gente controlar a pandemia. Nós estamos passando em São Paulo por uma fase, como de resto no país, uma fase que já é um pouco melhor do que nós tivemos lá no início de março, no mês de abril, melhoramos bastante, mas ainda estamos num patamar bastante elevado, tanto de casos como de óbitos, internações. E nós, desde o dia 6 de março, quando nós começamos com as medidas restritivas, nós não fizemos mais nenhum tipo de regionalização, o Estado ficou sendo tratado de uma forma global, integral, mas sempre com flexibilizações. Nós também não fizemos mais aquela questão de abre, fecha. Tudo que abrimos de 6 de março em diante foi aberto com segurança, de forma gradativa, né, e não houve retrocesso.
E assim tem sido. Nas semanas nós já vamos ampliar um pouco a ocupação dos espaços no comércio. Na semana que vem, a partir do dia 1º, nós vamos já ampliar o horário de funcionamento do comércio, de maneira que as pessoas ainda já estão voltando às suas atividades normais, com algum cuidado, com algumas restrições, mas já muito próximas da atividade normal, profissional de todos. A nossa expectativa, Roriz, é que nas próximas 4 semanas nós vamos conviver com números que não são os melhores números. Tá? Nós vamos conviver com esse patamar que nós estamos de casos, de internação e de óbitos, e a nossa expectativa é que em 4 semanas nós vamos começar a ter um decréscimo nesses indicadores. Isso decorrente da vacinação. À medida que a população vai se vacinando, a população mais idosa, que já está toda vacinada, agora estamos vacinando as pessoas que têm doenças crônicas, comorbidades, à medida que essas pessoas vão se vacinando, a redução é muito significativa do risco de casos graves para essas pessoas. Então, dessa maneira, e pelos modelos matemáticos que nós utilizamos, em 4 semanas deve começar a cair esses indicadores. Não está no nosso radar essa possibilidade de uma terceira onda que tem sido muito comentada. Isso quando a gente analisa os dados que nós temos hoje. Pode acontecer alguma coisa extraordinária, como, por exemplo, a chegada dessa variante lá da Índia. A chegada da variante da Índia pode ser um fator novo que nós temos que analisar se isso acontecer e quando acontecer. Mas, pelo que a gente tem, o cenário que a gente tem hoje é de manutenção desses números por 4 semanas e, a partir daí, então, vamos começar a ter mais reduções. E com relação à vacinação, Gabay, nós estamos com 20% dos moradores do estado de São Paulo que foram vacinados com a primeira dose, né? Qual é a proporção ideal para reduzir o contágio, né? E tendo em vista essa questão de, às vezes, a gente ouve muito falta de vacina para a segunda dose, etc., né? Qual a proporção ideal para reduzir o contágio e quando nós vamos alcançar essa meta? Já tem uma projeção sobre isso? Olha, a expectativa que a gente tem é que com um percentual aí de 70% a 80% de pessoas já imunizadas, deve cair bastante a transmissibilidade da doença. Você fala que tem 20%, mas nós temos que considerar que, além dos 20% que já foram imunizados, tem quase 30% de pessoas que já tiveram contato com a doença, que já estão imunizadas de forma natural, por ter tido a doença, mesmo que tenha sido assintomática, e essa imunidade natural, ela também conta. Então, se nós somarmos o que nós já temos de imunidade natural, com mais a imunidade que é provocada pelas vacinas, no estado de São Paulo, a nossa estimativa é ter próximo já de 50% das pessoas imunizadas. Então, nós temos uma metade da população que ainda tem risco de ser contaminada. E é por isso que as orientações são muito fortes ainda em relação às medidas de prevenção. O uso da máscara é fundamental. A velocidade, quando eu falo em 4 semanas para a gente voltar ao normal, essas 4 semanas podem se transformar em 3 e podem se prolongar em 5. Tudo vai depender do comportamento das pessoas. Se nós continuarmos tendo uma adesão alta das pessoas no uso de máscaras, na higienização das mãos, evitando aglomerações, nós podemos acelerar esse processo. À medida que a gente tiver uma redução nessas medidas, essas 4 semanas podem se prorrogar. Tem um fenômeno que aconteceu em quase todos os países que ampliaram a vacinação. Com o início da vacinação, as pessoas passam a achar que, beleza, agora eu posso voltar à normalidade, está todo mundo ansioso, os nossos avós, nossos pais estão há 1 ano sem poder abraçar os filhos, sem poder abraçar os netos, sem ver os familiares, e à medida que vão se vacinando, acham que já pode começar a voltar à normalidade. Então, começam a tomar determinadas atitudes que expõem um pouco mais ao risco. Então, isso tem acontecido. Aumenta a vacinação e, de uma forma quase que paradoxal, aumenta a transmissibilidade da doença. Isso ocorre por uma falsa sensação de segurança que as pessoas têm e acham que pode voltar automaticamente à vida normal. Por isso, a nossa insistência, né, de, mesmo vacinados, manter as medidas de distanciamento por mais um certo tempo,
para nós chegarmos no que você perguntou. 70%, 80% da população já imunizada, seja por vacina ou seja de forma natural, porque aí sim nós vamos ter uma queda bastante acentuada na transmissão da doença. O segundo ponto, que também faz parte da sua pergunta, além dessa questão comportamental das pessoas, tem a questão da velocidade da vacinação. É claro que se nós conseguirmos, nessas negociações que são feitas com a China, se nós pararmos de ter esse conflito, né, agressão ao país que está nos mandando as vacinas, e que sempre, mesmo que não seja colocado isso de uma forma muito direta, é evidente que isso cria dificuldades, e isso reduz o desejo da China de mandar os insumos necessários para nós. Então, essa velocidade também é um outro fator que vai influenciar. Quanto mais rápido nós vacinarmos, mais rápido nós vamos voltar à queda desses números. Então, os dois pilares que nós trabalhamos hoje é adesão das pessoas, comportamento das pessoas nas medidas de prevenção e a velocidade da vacinação. Esses dois fatores é que vão definir quanto tempo a gente precisa para começar a voltar à normalidade. Tem outra questão que eu acho que para nós da indústria é muito importante. A pandemia ela provou que precisamos cuidar da indústria de saúde como algo estratégico. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro se percebeu isso. As compras do SUS são talvez o indutor mais importante para a indústria brasileira de saúde, né? O que pode ser feito, Gabardo, para melhorar a produção de São Paulo na área de saúde? São Paulo já produz muitos produtos para a área de saúde, mas tendo em vista tudo isso que aconteceu e essa necessidade estratégica da gente produzir mais coisas da área de saúde aqui em São Paulo, né? Como é que você vê? Isso é discutido aí dentro desse plano de contingência por vocês ou é uma coisa que vai ser discutido mais na frente? Não, isso não faz parte das atribuições do Centro de Contingência. O Centro de Contingência se limita a assessorar o governo em relação à pandemia, em relação a como combater a pandemia. Mas isso é um fator extremamente importante que repercute de forma muito forte nos resultados que a gente tem no combate à pandemia. Nós não podemos esquecer o que a gente passou aí no início da pandemia, com a dificuldade que nós tínhamos para ter máscaras cirúrgicas, para ter medicamentos, né, essenciais, em função de nós termos. Aí é uma questão que o pessoal da economia pode detalhar até melhor com vocês, trabalhar melhor, e vocês têm mais conhecimentos até do que eu sobre isso, mas o fato da indústria brasileira ter sido prejudicada nesses últimos anos por uma política que facilitou exageradamente as importações, um desprestígio da produção nacional, era mais barato fazer uma aquisição de uma seringa da China ou de um insumo da Índia do que produzir no Brasil. Muito bem, essa economia ela rendeu, se reduziu custos, mas agora, quando nós precisamos, para enfrentar a pandemia, da nossa produção nacional, nós vimos qual era o tamanho da dependência que nós tínhamos, né, das importações desses produtos que são fundamentais. Então, o que eu penso que a pandemia deve nos ensinar a partir de agora é que nós temos que ter uma nova política na produção dos insumos para a área da saúde que não nos coloque nessa dependência do mercado internacional. Então, tem que ser revisto toda essa política de impostos, privilégios que eram dados a determinados setores para importar esses produtos e que terminaram fazendo que houvesse um desestímulo muito grande à produção nacional. Esse é um ponto fundamental que eu espero que a gente não tenha mais que passar pelo que nós passamos nesse período de dependência de questões que são primordiais para o tratamento de qualquer situação de saúde. Eu falo aqui da pandemia, mas isso vale para qualquer outra especialidade médica. Nós estamos muito dependentes das importações. Então, não tem nenhuma dúvida que o governo em São Paulo deve fazer isso. O governador Dória tem feito várias manifestações nesse sentido, de estimular a produção local, de estimular a produção aqui no estado de São Paulo, para que nunca mais isso aconteça. Tá. Você sempre tratou a saúde como um fator de desenvolvimento humano e econômico. Eu já escutei isso de você em algumas vezes, né? O que você pensa que
que a pandemia deixará de aprendizado, né, para a indústria e para nós industriais, para nós que somos da indústria? Qual é a sua mensagem de o que é o aprendizado disso, dessa situação toda que nós estamos passando, e principalmente você aí que está no front? Olha, Roriz, eu acho que um aprendizado foi esse que a gente comentou anteriormente em relação à questão tributária, né, que eu acho que tem que ser revista e tem que ser reanalisada e tem que ser adequada a essa nova realidade pós-pandemia. A outra, eu acho que as empresas passaram a identificar uma preocupação muito maior em ter o acompanhamento da saúde dos seus colaboradores, né? E a saúde dos seus colaboradores e como que o ambiente de trabalho pode, de alguma maneira, proteger essas pessoas. Eu lembro, assim, por exemplo, agora, durante a pandemia, que, de uma maneira geral, a indústria não sofreu grandes eventos, né, surtos de contaminação, com exceção da indústria de frigoríficos, né? Essa indústria realmente, em vários locais, nós tivemos fechamentos, inclusive, de várias fábricas, por contaminação de quase que a totalidade dos trabalhadores. Então, acho que essa questão da análise do ambiente de trabalho, né, de acompanhar melhor isso e ver o que pode ser feito, o que deve ser feito para dar mais segurança para o trabalhador, é fundamental. Eu acho que isso é uma segurança até para o desempenho, para o futuro das empresas, que isso possa que tenha que se dar uma atenção melhor a esse ponto, né? Até mesmo as exigências para a exportação de produtos, quando eu falo em produtos alimentícios de uma maneira geral, isso vai ser muito considerado a partir de agora, né? Os cuidados sanitários que devem ser implementados. Penso também que a indústria, mesmo não tendo um prejuízo maior, no início da pandemia, nós ainda tínhamos havia um estudo e haviam bases técnicas mostrando que a transmissão da doença ela ocorria de duas maneiras. Ela ocorria pela via respiratória, pelo espirro, pela tosse, pela fala, e também havia um risco de contaminação pelas superfícies. Então, isso acho que afetou muito o processo industrial, porque criou uma série de exigências adicionais na produção, na preparação, na embalagem dos produtos, criando maneiras de como que isso poderia depois passar por um processo não falo em esterilização, mas pelo menos um processo de higienização que pudesse reduzir a possibilidade da transmissão do vírus através dos ambientes, através da sacola, do envelope, da embalagem, das superfícies e tudo mais. Nós aprendemos que isso não é tão significativo assim, Ulisses. Hoje, todos os trabalhos científicos mostram que a transmissão da doença ela se dá em proporção majoritária pela via aérea, pelo spray que se forma nos ambientes fechados. Então, passamos a entender um pouco diferente que ambientes que são de maior risco e que ambientes são de menor risco. Todos os ambientes podem ser de maior risco e todos os ambientes podem ser de menor risco. Não tem muita coisa para diferenciar na indústria, no comércio ou em outra atividade econômica. O que diferencia o risco é qual a possibilidade que eu tenho de colocar pessoas próximas fisicamente. Então, se o ambiente permite uma proximidade física, se o ambiente permite que alguém que seja portador do vírus, mesmo que assintomático, entre em contato com uma pessoa que não é portador do vírus, o risco está estabelecido. Isso pode acontecer na indústria, pode acontecer no comércio, pode ser dentro de um shopping, pode ser no cinema, pode ser no teatro, pode ser em qualquer ambiente. O que diminui esse risco? Os ambientes abertos diminuem esse risco, certamente. Os ambientes fechados, os ambientes não ventilados, aumentam esse risco. E aí, obviamente, o setor de transporte coletivo
passa a ter um significado bastante importante, porque ali nós temos um ambiente que é fechado, um ambiente que não tem ventilação, e nós temos proximidade entre as pessoas. Ali é o risco da contaminação. Nós não colocamos mais como tão importantes assim essa questão da superfície. A gente chegava em casa no início da pandemia, tirava toda a roupa, não entrava nem na porta com a roupa que a gente estava trabalhando, fazia aquela coisa de tirar sapato, tirar meia, fazer higienização. Isso hoje não tem muito sentido, né? O que a gente precisa trabalhar é o distanciamento físico, a barreira física que nós podemos colocar através da máscara, e os ambientes em que isso não é possível de ser colocado em prática, aumenta o risco de contaminação. Por isso, a nossa preocupação sempre com os bares e com os restaurantes. O pessoal dos restaurantes sempre fala, né, que mas o ambiente do restaurante é controlado, a gente distancia uma mesa da outra e tal. É verdade. Boa parte dos restaurantes. A gente não pode esquecer que nós temos restaurantes e nós temos restaurantes. Então, tem um número muito maior de instalações que não tem essa preocupação, as pessoas estão aglomeradas, e esta proximidade, porque no restaurante você fica sem a máscara, no restaurante você fica falando mais alto, no restaurante você está próximo uma pessoa da outra, você está, muitas vezes, num tempo de exposição maior, fica ali 2 horas e meia, próximo de outras pessoas, e é tudo que o vírus precisa, são situações como essa. Então, nós não temos trabalhado muito, nos preocupando mais com que ambientes em que há o maior risco. Qualquer ambiente tem risco. Todo aquele ambiente que permite essa proximidade física ou que impeça o uso das medidas preventivas, elas são ambientes de maior potencialidade. Gabardo, eu queria te cumprimentar pelo seu trabalho, toda a sua equipe, né, toda a equipe que está envolvida nisso, e esse agradecimento meu, tenho certeza que são de todos os empresários do Estado de São Paulo. Agradecer, porque eu sei que o seu tempo aí é curto, você está o dia inteiro envolvido aí com todas essas questões, e deu esse tempo aqui para a gente, para com muita clareza, né, trazer essas informações. Então, eu queria, em nome dos empresários do CIESP, fazer um agradecimento especial, e a todos que estão trabalhando aí com você. Tá? Muito obrigado aí pela essa oportunidade. Tá? Um abraço grande. Eu que agradeço, Roriz, fico à disposição de vocês, à medida que vocês acharem necessário, torcendo para que essas nossas previsões, expectativas de que em 4 semanas a gente vai poder mudar um pouco de patamar, torcer para que a gente não tenha um fator novo aí como essa variante indiana, que possa prejudicar todo o trabalho que está sendo feito até o momento. Parabenizar vocês pelo trabalho, a importância de vocês. São Paulo tem levado o país aí quase nas costas, né? O resultado de São Paulo é que deu alguma visibilidade, né, nossas medidas, nossos indicadores econômicos, durante a pandemia. Esse é o trabalho que todos vocês são responsáveis. Muito obrigado e fico à disposição. Obrigado.